felizes essa noite de receber de uma forma especial, como fazemos em todo impulso. Então pode liberar aí. Nós temos aquela musiquinha especial na qual nós dançamos e queremos receber pastor Teófilo. Amém, queridos? Vamos lá então. Vamos recebê-lo com muita alegria. Nós temos uma alegria de tê-lo aqui. Então flua, que Deus lhe use de uma forma muito especial. Em nome de Jesus, querido. Amém. Aleluia. Quantos estão felizes? Tem uns 12 felizes aí. Quantos estão felizes nessa noite? Estou muito feliz de estar aqui mais um ano, no primeiro culto do ano. Eu acho que é o 5º ano ou o 4º ano que eu tenho o privilégio, a honra de a primeira palavra desses últimos 4 anos eu preguei aqui. Eu sempre passo férias ali na casa da minha sogra, que é em Itapema, e eu recebi esse convite do pastor João nos últimos anos, e para mim é uma alegria, uma honra poder compartilhar e rever os irmãos, e sobretudo ver o que Deus está fazendo nessa casa, nesses últimos 4, 5 anos. Eu, como o pastor apresentou, mas tem pessoas que eu já lembro do rosto dos últimos anos, outros eu acho que eu estou vendo pela primeira vez. Então, só me apresentando um pouco mais, sou o pastor Teófilo, pastorei uma igreja maravilhosa em Joinville, chamada Lifeway Church. Cheguei lá há 6 anos atrás, junto com a minha esposa, minha filha Larinha, que era bem novinha, e nem tínhamos ainda, não tinha nascido o Theo. Começamos uma célula, um grupo pequeno, fomos enviados, assim como o pastor João e o pastor Adri foram enviados para cá. E ali nós experimentamos do favor, da graça de Deus, nesses 6 anos, 7 anos já vai fazer, que estamos lá. Logo aquele grupo se transformou numa pequena igreja, e dali Deus nos acrescentou muitas pessoas, e hoje estamos vivendo um momento fantástico, um momento incrível como igreja lá. Mas eu, quando estou aqui em Floripa, eu sinto que eu estou na minha igreja, amém? E eu quero que você, para me deixar bem à vontade, assim, você solte uns amém, uns glória a Deus, uns aleluias, que isso vai deixando o pregador com a impressão que a mensagem está boa, amém? Eu trago, como eu disse, os abraços dos irmãos de lá, e eu trago também um convite para vocês. Quando vocês passarem por Joinville, por favor, nos visitem. Agora, esses dias atrás, estávamos num culto lá, e tive a alegria de um casal que eu conheci numa viagem, e eles eram da igreja do pastor Luiz, lá de Vinhedo. E eu falei para eles, eles falaram que sempre passavam por Joinville, e eu disse, o dia que passarem, chegue lá nos visitar. E no penúltimo domingo do ano, aliás, no último domingo do ano, é que depois teve o culto da virada, eu olhei e falei, eu conheço aqueles dois. De repente vieram falar comigo e falaram, lembra de nós da viagem? Nós estávamos passando por Joinville e paramos a assistir o culto. Eu peço que vocês nos visitem lá e cheguem em nós no final e dizem, ô pastorzão, você lembra de mim? Se você não lembra, eu estou aqui do mesmo jeito. Mas nos visitem. Amém? Quantos sabem a palavra profética para esse ano que foi liberado sobre essa casa? Qual que é? Como que é? É que é em inglês, né, irmãos? A gente fica meio com medo de dar a bola fora. Next Level. Pastor Harold, ele tem liberado, né, em vários lugares essa palavra. Eu sei que essa igreja também se apropriou dessa palavra. Nós em Joinville também tomamos posse. Afinal, nos últimos anos todos vivemos debaixo das últimas palavras que esse profeta liberou. E nós entendemos que ele continua ouvindo Deus e liberando algo extraordinário sobre nós. E nesses dias que eu tiro de férias, normalmente as 2 primeiras semanas de janeiro, eu me retiro para orar, para ouvir Deus, para entender diante, né, dessa direção profética, aquilo que Deus quer liberar sobre mim, sobre os lugares que eu passar, sobre as pessoas que eu ver nesse caminho, e ali eu fico então meditando. E nesses dias que eu estava descansando, eu já sabia que o primeiro lugar que eu ia ministrar no ano era aqui. Então eu já estava colocando diante do Senhor e perguntando, Deus, o que o Senhor quer que eu esteja ministrando, que eu esteja liberando sobre essa igreja nesse dia que o Senhor está me levando lá. E o Senhor colocou algo no meu coração,
E eu dei um título, todas as mensagens que eu prego, eu dou um título a elas. E o título dessa mensagem é: não pare nesse nível. Repita comigo: não pare nesse nível. Se tiver alguém do seu lado, da sua família, ou alguém que você pode falar aí com a sua máscara, olhe para essa pessoa e diga assim: não pare nesse nível que você está. Eu quero começar a mensagem dessa noite. Eu acredito que Deus tem algo especial para nós, algo inclusive profético daquilo que Ele quer fazer nessa igreja nos próximos anos. Eu não creio que essa palavra é somente para 2021, mas eu creio que é para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida como igreja. Eu começo dizendo que, eu estava falando ao pastor João ali no começo, falei: pastor, Deus me deu uma palavra, possivelmente eu vou ministrar ela na minha igreja semana que vem, a mesma que eu estou ministrando aqui. Eu acredito que nós já não vivemos dias mais, irmãos, que algo é exclusivo para uma casa. Sabe aquele tempo que o pastor dizia assim: isso é algo que Deus nos deu, não deu para mais ninguém. Nós não vivemos esses dias, nós vivemos dias que Deus está derramando algo sobre a terra, sobre toda a carne, sobre todos os filhos, e o mover é para todos aqueles que crerem e tomarem posse. E eu acredito que aquilo que estaremos falando, liberando, é algo para a sua vida, algo para a vida de alguém que está vendo pela internet, algo sobre a vida de alguém que está em outra cidade, é algo que Deus quer fazer nos nossos dias. Amém? Você não precisa abrir, eu vou ler bem rápido um texto base, Colossenses, capítulo 1, verso 13, estarei lendo na versão NVI, que diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A palavra de Deus começa a mostrar o início da nossa caminhada. Ela diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Outros traduções vai dizer: Ele transportou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Quantos aqui saíram do reino das trevas para o reino da luz? Amém. Isso já foi, você conseguiu subir de nível, queridos, porque um dia você ouviu a palavra de Deus, você ouviu Deus te chamando. E sabe por que você saiu daquele nível? Porque você não se contentou em continuar no nível das trevas. Muitos na nossa geração não conhecem Jesus e estão nas trevas. Mas o Senhor quer chamar a todos para saírem do nível das trevas para o nível da luz. E nós, a igreja, somos aqueles que temos que ir levar essa mensagem. Temos que ir buscar esses irmãos. Mas, como eu não estou pregando numa praça pública, se eu estivesse para pessoas não convertidas, eu ia me deter nisso. Saiam das trevas e venham para o reino da luz. Saiam desse nível e venham para um next level. Venham para um próximo nível. Mas como eu estou falando na igreja, eu acredito que todos aqui já saíram daquele nível e estão nesse nível. Eu quero começar a dar um caldo mais grosso para a igreja. Se você saiu lá do nível das trevas, está no nível da luz, está no reino do Filho amado de Deus, eu quero te dar uma notícia: dentro desse reino há mais níveis para você subir. Há mais níveis para você escalar. Não é simplesmente: eu não sou mais das trevas, eu sou da luz e agora eu vou sentar nas cadeiras da igreja para o resto da vida e vou ficar só vindo todo domingo. E tá bom, de vez em quando nem vou vir, vou assistir de casa. Não, dentro desse reino do Filho amado há níveis, há lugares maiores que Deus quer te levar a conquistar. Diga assim comigo: todos nós mudamos de nível quando nos convertemos. Diga assim: eu saí das trevas para a luz, do Egito para uma terra prometida. Queridos, todos nós saímos do Egito para a terra prometida. Nós subimos até um certo ponto. Agora, aonde Deus está chacoalhando o meu coração, a eu liberar algo sobre vocês, liberar algo sobre aonde eu passar esse ano, é que apesar de termos subido nesse nível, Deus tem mais níveis acima para subirmos. Tem algo maior para tocarmos. E sabe, queridos, de repente alguns aqui saíram das trevas e estão aqui no primeiro nível e estavam contentes. A esses aí eu estou dizendo: há mais níveis. Mas talvez tem pessoas aqui que já subiram muitos níveis. E aí, se você subiu e escalou vários níveis, talvez você está sendo tentado a administrar sua colheita. Alguns colhem demais, conquistam algumas coisas em suas vidas e aí passam a não ser mais conquistadores, passam a ser administradores. Começam a administrar o que já conquistou. Fica por ali,
Isso é muito normal em famílias da classe média. Eu estava lendo um livro que ele separava as 3 classes de família, eu achei muito interessante. A classe média é muito parecido com a igreja brasileira. A classe média faz assim: o pai alcançou uma situação média e ele não se vê como uma classe alta, e não se vê voltando para a classe baixa. O que ele faz? Eu vou mandar meu filho para uma boa escola, para ele ter um bom conhecimento, e ele pegar um bom emprego. Se ele vê o filho tendo um bom emprego, o pai se aposenta e vive aquele padrão para o resto da vida. E muitas vezes a igreja ela faz assim: ela era pobre, ela começa a crescer, ela conquista algumas famílias, algumas vidas, uma fração da cidade, e ela então para com o seu ritmo de conquista e fica administrando com medo de voltar a ser pobre, com medo de involuir o processo que já cresceu. Sabe, queridos, nós na Lifeway ali a gente cresceu todos os anos significativamente, mas nunca crescemos tanto quanto no ano passado. No meio da pandemia, enfim, todo mundo sabe o que aconteceu. Nós crescemos em todos os sentidos. Quando chegou no final do ano, eu comecei a fazer o planejamento para 2021. Eu falei, bom, agora eu preciso pastorear essas vidas, eu preciso cuidar dessas aqui, eu preciso fazer isso. E todo esse planejamento era de manutenção. Medo de perder, sabe aquela história, a porta de entrada da igreja está aberta, a de saída também? E eu estava com isso não é errado, queridos. Devemos sim pastorear as pessoas, devemos cuidar delas. Eu preciso fazer isso na nossa igreja. Porém, quando eu estava meditando sobre o que Deus queria falar, Deus falou assim: pare de administrar a colheita, porque tem muito mais para você colher. Saia e colha muito mais, você não conquistou nada ainda. Tem uma cidade que está no reino das trevas, precisando subir para o reino da luz, e você está querendo administrar só esses que já estão na luz. Há muito mais para você ir lá buscar, há muito mais pessoas para você tocar. Por que você está com medo de perder o que eu te dei? Acaso eu vou parar de cuidar de vocês? E aí então, queridos, eu estava sentado numa cadeira de praia, olhando para o mar, preocupado se meu filho não ia se perder no meio do povo. Ao mesmo tempo eu estava: Deus, não me deixa parar. Deus, eu preciso continuar a conquistar. Deus, a tua igreja precisa continuar a conquistar. Querido, sabe que algo simples que Deus falou comigo? Nós dizemos que nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos ao reino dos céus. Jesus, quando vai quebrar os pães da multiplicação, a Bíblia diz que elevando os olhos aos céus, deu graças e partiu o pão. E nós percebemos a Bíblia sempre falando, o Pai das luzes, aquele que está no céu. E às vezes nós, na nossa mente finita, a gente pensa que aqui para cima tem um céuzinho aqui e Deus está ali. Agora já parou para pensar, saia da caixinha um pouco. Nós pensamos do ponto de vista físico, Deus está ali. E aí você pensa, se a Terra é um globo e Deus está aqui, para quem está no Brasil, para quem está no Japão, se Ele está aqui, Ele está embaixo, não está em cima. Então por que a Bíblia diz o Deus que está no céu, se Ele não necessariamente está ali? Queridos, a verdade é que o reino dos céus é um reino paralelo ao nosso reino. Tão vivo quanto o nosso reino, subsiste junto com o reino natural. Mas sabe por que Deus fala sempre sobre céu? Porque a nossa mente finita, se pensar em céu, vai sempre pensar em algo superior, algo acima, algo infinito. Você já olhou para o céu e achou o fim do céu? Você não achou. Então não é que é ali naquele céu, mas ele é tão infinito quanto o céu que os teus olhos tentam achar o fim e não acham. Ele é tão superior quanto você, para poder ver os céus, tem que elevar seus olhos para cima. E o que Deus estava querendo nos dizer sobre o reino dos céus é: aquilo que te espera está num nível superior ao que você olha naturalmente. Você tem que olhar para cima, senão você vai sempre ver no nível que os homens veem. Mas se você começar a olhar para o alto, você vai ver o que os olhos humanos nunca viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração de homem algum, coisas que você não imagina. Agora os teus olhos precisam estar no alto. Analisando tudo isso, eu quero fazer uma preposição antes de entrar no texto que nós vamos abrir para discorrer a mensagem dessa noite. Falamos sobre sair do reino das trevas e vir para o reino da luz. A Bíblia nos mostra uma história que exemplifica essa saída. Mostra o povo de Israel habitando no Egito. E sabemos que o Egito é uma figura do mundo. E de repente a Bíblia diz que Deus ouve a oração deles. Eles eram escravos naquele lugar. Tal qual todo aquele que não vive livre em Cristo é escravo desse mundo, escravo desse sistema que nós vivemos.
E a Bíblia diz que, ouvindo aquela oração, levanta Moisés como um libertador e começa a mostrar àquele povo que haviam níveis maiores do que ser escravo no Egito. Lá no Egito eles possuíam umas terras que José pediu para Faraó dar para eles, e eles moravam lá. Mas de repente Moisés chega para o povo e diz assim, Deus está nos chamando e vai nos dar uma outra terra, uma terra que mana leite e mel. Aquela geração se anima com aquilo, e começam os níveis, começam as fases que eles precisavam subir. E assim, lembrando de cada uma delas, a primeira era convencer o próprio Faraó. Então Moisés e Arão chegam diante de Faraó e dizem, deixa meu povo ir adorar a Deus no deserto. Faraó endurece o coração, você conhece a história. Moisés ora e libera uma praga. Depois daquela praga 1, faça assim com o seu dedo, praga 1. A Bíblia diz que Faraó diz, podem ir. A hora que eles estão para sair, Faraó endurece o coração e diz para eles não ir. Aí Moisés vai diante de Faraó e fala, se você não liberar, vai vir a praga 2. Faraó não libera, Moisés ora, vem a segunda praga. Diga assim, praga 2. Agora imagine que você fez até a última, tá? Para nós não fazer todas as pragas com o dedo. E assim sucessivamente. Eram níveis. Eu conquistei um nível com Faraó, vem uma porta fechada. Vem outra porta fechada. Queridos, eu percebo que nessa saída do Egito para a terra prometida, muitos de nós vemos Faraó nos soltando para vir para a terra prometida, e na primeira endurecida de Faraó nós desistimos. Mas o que Deus, ainda não é isso que eu vou pregar, Ele quer fazer com nós, é termos um coração igual ao de Moisés. Eu vou teimar até eu sair e cumprir o que Deus está fazendo, está me chamando. Eu preciso ir para o próximo nível. Eu não me contento nesse nível onde Faraó me escraviza. Diga assim comigo, eu não me contento em ser escravo de Faraó. Eu vou para a minha promessa, nem que o caminho seja pelo deserto. A Bíblia então nos mostra que depois da última praga, Faraó libera Moisés e o povo. Eles então saem, quando olham para trás, Faraó está vindo atrás deles. Queridos, que saga! Eles estão passando por isso, de repente estão encurralados diante do Mar Vermelho. Atrás, vindo Faraó, com armas, com tudo. O povo de Israel ali, desarmado, e o mar impedindo eles de avançar. Quantas vezes na nossa vida queremos viver a promessa de Deus, queremos chegar no next level, queremos ir para o próximo nível, mas olhamos diante de nós e vemos barreira, e atrás de nós vemos o inimigo. E são esses os momentos, queridos, que nós estamos ali, e seria um grande erro ficar reclamando. Seria um grande erro entregar os bete, como diz lá no Paraná. Seria um grande erro jogar a toalha. Moisés não faz isso. Moisés faz o que Deus falou para ele fazer. Moisés toca as águas com seu cajado, o mar se abre, eles passam. Você já pensou? Que next level? Imagine Moisés, o que vai acontecer? Começa a abrir o mar. Turma, estou achando que é por ali. Quantas vezes um pastor, um homem de Deus, um profeta diz, ei, o caminho é por ali, só que esse caminho parece que tem 2 paredões de água que pode cair em cima de nós, e muitos olham e dizem, acho que não. Queridos, há momentos proféticos que Deus te manda ir por um caminho, que nos olhos naturais, ele não é um caminho legal, mas é o caminho que ele está abrindo, porque homens espirituais andam por fé, homens espirituais andam em lugares espirituais, e lugares não são físicos, são ambientes de fé, que ele toma posse e naquele lugar ele é empoderado. E aí então, eles passam pelo mar, olham para trás, veem Faraó entrando naquele canal que no mar se abriu, e quando eles estão do outro lado, as águas se fecham sobre o exército de Faraó, e eles vencem uma batalha sem lutar. Alguns dizem que graça só tinha no Novo Testamento, eu vejo graça desde o Antigo Testamento. Faraó era muito mais poderoso, e foi derrotado por um Deus que venceu sozinho essa guerra. Agora, por que Deus venceu essa guerra para Moisés? Porque Moisés obedeceu, queridos. O next level que Deus está chamando essa igreja, haverá um nível de obediência que precisa ser feito às direções de Deus, aquilo que Deus estiver chamando. Agora, algumas coisas me chamam a atenção, e nós precisamos pensar nisso na nossa vida. Eles atravessam para o outro lado, Faraó morre, dali para frente, queridos, é só seguir. Vamos chegar nessa terra prometida. Só que a Bíblia diz que algumas coisas
que não eram mais tangíveis. Tangíveis é alguma coisa que pudesse pegar eles, um inimigo. Mas outro tipo de inimigo, inimigos invisíveis, começam a vir contra eles. Eles começam a dizer assim: que saudade da cebola do Egito, do alho silvestre. Que vontade de comer carne, todo dia maná, que coisa chata. Queridos, há um lugar de transição do Egito para a promessa. E nesse lugar, há momentos que a tua guerra é contra o Satanás mesmo, contra o inimigo, contra o faraó. Mas há um momento que ele está amarrado, ele não tem mais poder na sua vida. E aí a sua luta começa a ser aqui. Poxa, que saudade daquela vida. Que saudade daqueles tempos. Começa a lembrar daquilo. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, essa geração, Moisés e muitos deles, começam a andar em círculos. Alguns estudiosos dizem que esse caminho deveria durar 40 dias, mas a palavra de Deus nos mostra que eles andaram em círculos por 40 anos. Chegou ao ponto de que aquela geração principal que saiu, ela teve filhos no deserto, e alguns que saíram jovens já eram adultos, mas a geração mais velha, ela morreu toda ela no deserto. E alguns pregadores usam aquela frase clássica: eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. O next level que Deus quer te levar, você precisa ir para esse lugar com a cabeça que precisa ter nesse lugar. Você não pode ir para algo novo com a cabeça velha. Você não pode viver algo novo pensando do jeito que se pensava no passado. Há algo novo e uma mentalidade nova que Deus quer liberar sobre a igreja. Eles começam a ter saudades do passado. Eu quero chamar isso na vida do cristão do ponto de paralisia, ou ponto de ancoragem. É a hora que você sabe que Deus tem coisas boas, mas você começa a se ancorar em coisas velhas. E sabe, queridos, deixa eu te dizer algo. Quem não supera esse ponto, o ponto da paralisia, o ponto de ficar lembrando do que Deus já fez, ou de como era no Egito, as pessoas que paralisam nesse ponto são sepultadas. Aquela geração, parte dela parou. Mas será que eu quero passar o Jordão? Lá no Egito, pensando bem, era bom. Lá tem leite e mel, mas lá tinha alho, cebola, codorna. E ela para num período de transição, solta uma âncora ali, e ali ela é sepultada. E a prova disso está na Bíblia, se eu não me engano é Números capítulo 11, que diz que eles começaram a reclamar, que queriam comer carne, e Deus mandou as codornizes. Eles comeram carne, e depois que eles comeram tanta carne, ao ponto que diz que a carne saía pelo nariz deles, a Bíblia diz que a terra abriu e engoliu eles. Aquela geração não podia entrar na terra, porque a mente dela estava no passado. Há uma promessa sobre a igreja brasileira, há algo que Deus está liberando na nossa geração, mas nós precisamos atualizar a nossa mente para aquilo que Deus está fazendo nessa geração. Nós jamais, eu vou entrar nisso na sequência, desprezaremos o que aconteceu antes. Nós só somos a continuação de uma história, mas nós precisamos viver o que Deus quer fazer a partir de agora. E interessante que naquela geração não só eles todos morreram ali, os mais velhos morreram, mas a Bíblia diz que Moisés morreu, que ele também não entrou na terra. Mas antes que pareça que eu estou aqui falando mal daquela geração, eu quero falar algo incrível que a geração de Moisés fez. Ela saiu do Egito e levou todo mundo à porta da terra prometida. Eles não morreram no Egito. Eles fizeram uma caminhada. Nós hoje estamos em 2021 para viver algo extraordinário de Deus como igreja, mas só podemos viver porque uma geração anterior nos tirou lá do reino das trevas e nos colocou aqui na porta da terra prometida. Uma geração anterior fez um caminho pelo deserto muito mais difícil do que aquele que nós vamos fazer. Nós só vamos colher porque eles já nos trouxeram até aqui. Só porque nos trouxeram até aqui. E agora sim, eu vou entrar no texto, que é Josué capítulo 1, versículo 1, se você puder abrir ali comigo, eu vou ler na versão NVI. Tem como colocar aqui atrás? Josué 1, versículo 1 na versão NVI, que eu leio no telão. Vocês me dão um ok ali se der. Eu vou lendo com você que já está comigo no texto. O texto diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés:
Meu servo Moisés está morto. Diga comigo, Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, diga comigo, como prometi a Moisés. Vamos combinar um negócio aqui que toda vez que eu falo para você repetir, se presta atenção nessa parte. Essa parte é importante, tá? Como prometi a Moisés, repita comigo. Todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá desde o Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, diga comigo, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Amém? De repente uma geração que cresceu no deserto, que olhou para os seus pais começaram a morrer no deserto. Imagine os pais falando para os filhos, filhos, Deus nos prometeu uma terra, papai sonha com essa terra, papai deixou o Egito por causa dessa terra. Eu imagino Moisés falando, eu vou para essa terra, e de repente a terra está a poucos passos. Deus chama Moisés em cima de um monte, e fala, Moisés, está vendo a terra? Moisés olhando a terra, Deus, estou vendo, Deus. Imagina ele dizendo, glória a Deus. Dizendo, pois é, Moisés, mas você não vai entrar. Outra geração vai entrar. E de repente, Josué, que a Bíblia nos conta, que sempre estava na porta do tabernáculo, ouvindo os sacerdotes, ouvindo, sempre servindo na casa de Deus. A Bíblia diz que de repente Josué ouve a voz de Deus falando com ele. E é o texto que nós lemos, Josué 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar ou servo de Moisés. Olha o que Deus diz. Meu servo Moisés está morto. Queridos, eu acredito que Josué já tinha percebido o sumiço de Moisés. Moisés estava desaparecido, ele subiu no monte e Deus recolheu ele. O povo estava pensando, como que vamos entrar nessa terra? Aquela geração toda estava morrendo. E de repente Josué escuta, Moisés morreu. De repente Deus diz, a geração passada passou. Queridos, eu não estou aqui para dizer que na nossa geração, homens de Deus anterior a nós passaram. Mas eu quero dizer, o mover de Deus do passado passou. Há um novo mover de Deus para ser dispensado agora sobre nós. Algo novo sobre nós está vindo. E sabe, queridos, eu me converti ouvindo dos milagres que aconteceram em Guarapuava, quando o pastor Harold, pastor Luciano Subirá e pastor Luiz chegaram lá. Pastor João talvez experimentou aqueles milagres. Eles oravam, pessoas eram libertas, pessoas eram batizadas no Espírito Santo, e algo que eu sempre quis ver, pessoas tinham dentes transformados em dentes de ouro. E eu cresci ouvindo essas histórias. E quando me converti, comecei a servir e pregar a palavra, eu orava tanto, queridos, dizendo assim, Deus, que num culto que eu pregue, que em algum lugar as pessoas tenham sua obturação transformada em ouro, que alguns sinais como esse aconteçam. E eu comecei a pedir esse tipo de coisa, e às vezes até me frustrei porque não via essas coisas acontecendo. Outros talvez foram influenciados por outros moveres,
por um determinado pastor que era um bom mestre, por outro que era um bom pastor, por grandes profetas. E sabe o que acontece, queridos? Nós ficamos assim, para ser bom tem que ser como era. Nós ficamos apontando para o passado e dizendo, eu quero aquilo que já aconteceu. Só que isso não tem a ver com o modus operandi do nosso Deus. Não é a maneira que Deus opera. Ele não fica operando da mesma maneira que Ele operou. O tempo inteiro, a história inteira, de Adão e Eva até os nossos dias, a gente vê um Deus que opera coisas novas. E o problema é que nós nos ancoramos olhando para o passado, dizendo, Deus, faz de novo. Até cantamos a musiquinha do Vilas Boas lá, faz de novo. Eu já cantei um monte de vezes, acho linda. Em alguns momentos acho que vale a pena, quando nós paramos de fazer aquilo que fazíamos, devemos começar, Deus, eu quero fazer de novo. Mas eu acho que nós poderíamos cantar, faz algo novo, Deus. Faz algo novo. O nosso Deus é um Deus de coisas novas, queridos. Coisas novas. E aí ele diz, meu servo Moisés está morto. O que ele estava querendo dizer para Josué era, como diria o falecido pastor Francisco, ei cabeção, é com você. Ei cabeção, estou levantando vocês. E talvez nessa noite, de uma maneira muito respeitosa, estou aqui dizendo para algum cabeção, alguma cabeçona, é com vocês. Digo assim, é comigo. Queridos, no ano passado, eu ia falar isso mais para frente, mas vai agora. Ano passado nós vimos 3 grandes homens de Deus que nós conhecemos falecerem. Pastor Miguel Piper, que era um americano que veio para o Brasil há anos, impactou vários lugares, era pastor em Curitiba. Vimos o pastor Danny Bonilla, um americano também, que pregava em muitas igrejas no Brasil, estaria conosco na nossa igreja no ano passado e acabou dando errado. Faleceu também, Covid, lá nos Estados Unidos. E o pastor Chicão, que já pregou aqui, o pastor Francisco, faleceu no final do ano. Quando eu olhei tudo aquilo, estava num culto, e eu, Deus, o que está acontecendo? Naquela hora Deus trouxe no meu coração, ou a tua geração entende por bem que eu estou levantando a geração de vocês, ou vocês vão entender quando vocês olharem e não verem mais nenhum profeta. Ou vocês entendem que tem algo que eu quero fazer por meio da geração de vocês, ou vocês vão ficar se lamentando pelos profetas que já se foram. A Bíblia diz, abrindo uma janela aqui, preciso voltar. Nos dias de Ageu, eles estavam construindo um templo. E a Bíblia diz que uma geração mais antiga chorava, porque o novo templo nada se parecia com o antigo templo de Salomão. Mas uma geração nova se alegrava, porque era maravilhoso construir uma casa para o Senhor. Talvez alguém aqui já teve experiências incríveis com Deus. E talvez você olhe algumas coisas da igreja moderna, uma igreja meio preta, meio escura, e se diz, mas isso não é igreja. Deixa eu te dizer um negócio. Tem nada a ver com a cor da parede. Tem a ver com que dentro dessas paredes algo novo está acontecendo. Algo novo está acontecendo. Pastor agora prega de tênis, de camiseta, não interessa. Dentro do pastor algo novo está acontecendo. O texto continua. Agora, pois, você e todo esse povo se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. E olha que lindo, queridos. Como prometi a Moisés. Sabe algo que Deus falou comigo, quando Ele me falou, ei cabeção, é com você? Ele falou assim, é com você, mas não é por causa de você. É com você, mas é porque eu prometi para os teus pais. É com você, mas é porque eu prometi para os pastores que pagaram o preço antes de você. É com você, mas é porque eu prometi para Jesus, que Ele veria o fruto do seu penoso trabalho. É com você, mas não é por causa de você. Diga assim comigo, algo vai acontecer comigo, mas não é por causa de mim, é por causa de Jesus. O texto diz como prometia a Moisés. Ele diz, o seu território, pega esse segredo, o seu território, está falando da promessa, se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Olha um segredo. Vou abrir uma outra janela aqui que vai de graça, como diz. Apesar de eles estarem conquistando uma terra, apesar de Deus dizer assim, ó, vocês vão derrotar tudo que tiver no caminho, vocês vão conquistar, há um limite para a bênção. Há um limite. Ele diz, desde o deserto do Líbano, até o grande Eufrates, até ali, até aqui, Deus, sendo Deus, não poderia dar toda a terra para eles? Queridos, o erro de algumas igrejas é quando Deus fala que vai fazer algo grande, Ele pensa que vai fazer só com eles.
Deus vai fazer algo grande na cidade de Florianópolis, através da House e através de um monte de igrejas. Mas há um lugar, há limites para a House, que a House precisa conquistar inteiro. Em Joinville nós temos vivido um tempo de muita unidade entre as igrejas. Nós temos um grupo de, eu não sei quantos pastores, são vários, que a gente se ama na cidade. É fora do normal. E o incrível é que essas igrejas que estão andando na mesma cidade aliançada, elas são as igrejas que mais crescem. Elas são as igrejas que mais crescem. Tem um pastor, meu amigo, a igreja dele já tinha 2.000 pessoas. Perguntei para ele esses dias, como é que foi depois da pandemia? Ele falou, nós aumentamos 1.000, temos 3.000. Nós, a Lifeway, nós estimamos que 2020, nós entramos em 2020 com mais ou menos umas 200 pessoas, 200 e poucas pessoas. E nós terminamos 2020 com o dobro. Nós vimos um ministério de adolescentes, com 10 adolescentes, passar para quase 40 adolescentes. Nós vimos um ministério de jovens, de 30 jovens, ir para 60, 70 jovens. Nós temos um ministério infantil com 60 crianças. Nós vivemos algo tão incrível, nós começamos transmitindo sem saber nem transmitir. De repente Deus nos deu as câmeras, nos deu tudo. Deus foi muito bom conosco. E eu quero tomar a liberdade de falar algo aqui, e só vou fazer isso, porque uma irmã me procurou, na última música, falou assim, ó, Deus está te pedindo para falar um negócio, e você está resistindo, e eu estou aqui para te dizer, que você precisa dizer. Desde a hora que eu estava no louvor, eu estou com algo no meu coração, e eu acredito que é um next level, que Deus quer fazer em várias igrejas. Ele começou em Joinville, mas Ele não quer que nós retenhamos o que Ele fez. Preciso contar esse testemunho e abrir um parênteses aqui. Chegamos no primeiro culto de lockdown. Fechou tudo. Desespero total. Governador Moisés emite um decreto, afetou vocês também. A partir de terça-feira, quem lembra desse vídeo? Não haverão mais cultos presenciais, não haverão mais missas, não haverá mais show e blá, blá, blá. Em 1 minuto, tudo quanto é grupo de WhatsApp entre pastores, começou um temor de que as igrejas iam quebrar. Iam fechar. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, falei para o rapaz da mídia, falei assim, cara, nós temos aluguel mês que vem, nosso aluguel lá é bastante alto. E eu lembro que eu parei e falei assim, como é que nós vamos pagar isso? Se não tem mais culto, nós não tínhamos maquininha de cartão na igreja, eu acho que vocês já estão de parabéns, nós colocamos a maquininha agora, um culto atrás. Nós não tínhamos PicPay, Pix nem existia, né, no ano passado e tudo mais. Então tinha que ter culto presencial, era 0 entradas. Aconteceu aquilo, mídia já fez um banner, postou no Instagram, você quer enviar seu dízimo, e começou aquilo ali. Eu lembro que eu só senti uma coisa, eu falei, vou chamar meus discípulos aqui na igreja, nós vamos orar para entender o que Deus está fazendo, porque Deus nunca perde o controle. Aí minha equipe chegou, nós oramos um pouco, começamos a conversar, e eu lembro que eu falei, gente, como é que nós vamos fazer? Culto online de que jeito? Nossa reunião não era por causa dos dízimos, era por causa do pastoreio da igreja. Um já falou, vamos fazer pelo Instagram, pelo YouTube, vocês sabem aquelas conversas, tentando achar saída. Nós não tínhamos uma câmera, nós mal tínhamos uma mesa de som. E aí, queridos, a conversa foi, e alguém falou assim, como é que vai ser com os dízimos e as ofertas? Eu, na hora, falei algo do meu coração, falei assim, eu sonhava. Aí um falou, faz um banner, faz um vídeo. Eu peguei e falei assim, eu sonhava em não fazer nada. Aí eles olharam para mim e falei, fazer nada. Que saco. Quem é crente sabe, o que eu tenho 10% é do Senhor, não precisa nós fazer nada. O cara vai procurar um jeito de fazer, não é nós ficar criando jeito para a pessoa fazer. Nós não vamos fazer nada. Aí me olharam assustado nessa reunião, e eu falei assim, eu li um livro uma vez, que alguns aqui talvez já leram, que era o Avivamento da Rua Azusa. Falei, nesse avivamento, o mover de Deus era tão tremendo, que diz que eles colocaram um saco na parede, e ninguém parava para fazer dízimo e oferta, porque as pessoas, tocadas pelo Espírito Santo, e querendo ver aquela obra crescer, dizimavam e ofertavam naturalmente. Aí, eu falei isso, o menino mais jovem na reunião, um jovem de 21, 22 anos, que é meu discípulo, o mais novo, eu tenho desde 21 anos até 60 anos. Ele olhou para mim e falou assim, e quando que você vai parar de sonhar com isso e vai dar oportunidade de ser assim os cultos? Me exortou na frente de todo mundo. Eu falei, como assim? Falei, bom, agora que nós não temos cultos, nós temos uma chance de deixar acontecer se Deus quiser. Eu falei, pois é, pode tirar o anúncio da internet.
e nós vamos fazer o que Deus quiser. Passou 7, 8 cultos, voltou o culto presencial. Como é que vai ser agora no culto presencial? Falei, gente, vamos fazer o seguinte, um culto no mês, culto de ceia. A gente ensina sobre dízimo e ofertas 5 a 10 minutos. Nos demais cultos, durante o louvor ou qualquer momento, as pessoas ofertam e dizimam, naturalmente, porque elas sentiram de fazer ao Senhor. Mas pastor, não vai ter aquele momento? Falei, não vai. E aí, imagine, lockdown acontecendo, empresas quebrando e o nosso aluguel. Eu falei, bom, ou nós nos movemos por fé, ou que pare todo esse ministério de uma vez. Falei, faz o seguinte, antes de nós pagar o nosso aluguel, liguem para todos os líderes de célula. Se algum tiver com o aluguel atrasado, traz o boleto aqui que nós vamos debitar da conta da igreja. Aí ficou mais insano ainda. Mas o pastor disse que nós não puder pagar o nosso aluguel. Falei, porque Deus não quer que nós fiquemos nesse prédio tão grande. Nós vamos para um prédio pequeno. Mas isso é loucura. Falei, me arrume os boletos dos aluguel dos irmãos. Eu não consigo pagar o aluguel da igreja. Se os irmãos estão tudo quebrando. Foram lá, me trouxeram, fizeram um levantamento. Veio 2 boletos de aluguel. Quando eu paguei, mandei para o irmão o comprovante. Ele falou assim, mas foi a igreja que pagou? Não foi um irmão? Porque você sempre pensa que é o irmão rico da igreja, né? O irmão mais rico pega o boleto do mais pobre e paga. Mas naquele momento não, nós debitamos na conta da Lifeway Church. E o irmão ficou muito constrangido. Só que nós não estamos divulgando isso. Só contamos para os líderes que nós pagamos os boletos. Líder de célula, uma célulazinha no bairro, tinha perdido o emprego, nós pagamos o boleto dele. Queridos, não contamos para ninguém, não fizemos merchan disso. Começou então as transmissões online, aparece a conta da igreja, mas ninguém fala nada durante o culto. Isso começou em maio. Nós terminamos em dezembro desse ano, com a igreja dobrando de tamanho. As entradas da igreja, sem ninguém falar nada, são o dobro das entradas. Nós reformamos todo o palco, fizemos um investimento entre câmeras e tudo, mais ou menos perto de 100 mil reais. Não devemos nada para ninguém, temos caixa e somos uma igreja livre. Agora, o pastor João não precisa mudar isso aqui. Foi algo que Deus nos pediu até hoje. Se você for lá num culto, o ministro de louvor, porque alguns têm vergonha de levantar da cadeira e vir na hora do louvor, eles pensam que atrapalha. Tem um momento que o ministro do louvor diz assim, se você trouxe seu dízimo e sua oferta, fique à vontade para continuar adorando através do dízimo e sua oferta, e não fala mais nada. Querido, sabe o que aconteceu com a igreja? Os irmãos foram para o next level. Muitos da nossa igreja prosperaram como nunca na pandemia. E eu não ia falar isso, pastor João, eu só falei porque o Espírito Santo usou alguém para dizer para mim, tem algo no teu coração que você não quer falar para a igreja, você precisa falar porque é para alguém. O que eu quero dizer para a igreja aqui, Deus quer levar vocês para um outro nível de fé nas finanças. Um outro nível de fé. Queridos, quando a igreja olha, sabe qual era a nossa situação naquele mês? Em Joinville, imóveis comerciais é muito caro. O aluguel do nosso imóvel era em torno de 17 mil reais. Nós tínhamos na conta o valor desse aluguel. E de repente, em vez de nós, ai que medo, vou pagar o aluguel. Não, vamos pagar o aluguel dos irmãos. Nós entramos num outro nível como igreja. Entramos num outro nível e nunca mais parou. E sabe o que acontece? De repente dá um medinho, irmãos. Ah, acho que foi por 2 meses. Vamos voltar a parar, falar, fazer apelo. Quando eu parei e pensei em fazer isso, o Espírito Santo falou assim, eu não quero R$1 arrancado por persuasão. Para mim, adoração é quando é entregue de coração. Vivam algo novo. Até aqui foi assim que a igreja fez. Mas para vocês, estou pedindo para fazer diferente. Agora, queridos, não fique pensando nessa hora julgando a sua igreja. Porque foi algo que Deus pediu para a nossa igreja. Mas avalie o seu coração nesses momentos. Se você quer prosperar num next level e quer fazer as coisas do antigo jeito. Fazer com mente de miserável. Veja como que é interessante quando começamos a viver por fé no sobrenatural de Deus. Eu cheguei aqui e eu estava, será que falo isso? Acontecendo 2 coisas. Na última música, uma irmã veio para mim e falou, tem algo no teu coração que você precisa falar. Ela saiu, eu falei, Deus, será que eu falo? Eu preciso mais de um sinal. Veio um outro irmão do meu lado e falou assim, me passa o número da tua conta, porque eu senti de te dar uma oferta. Você entendeu? Aqui, aconteceu hoje. Eu já preguei aqui, não sei quantas vezes. Nunca alguém veio para mim e falou, eu preciso te dar uma oferta. Mas em momentos proféticos, coisas proféticas acontecem. Essa é uma noite profética. E você deveria estar preparado para isso. Algo vai acontecer com a sua mente, queridos. Algo vai acontecer com a sua fé.
Você precisa entrar em algo novo. Eu vou correr para eu poder terminar minha palavra. Aqui falei sobre o limite da bênção. O texto continua: assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo a herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Como eu já disse antes, a promessa vai ser com nós, mas não por causa de nós. E o interessante é, queridos, olha o jeito que é o nosso Deus. Alguns pastores jovens da minha geração, eles têm cometido um erro muito grande, porque eles entendem que receberam algo de Deus, que foram levantados para esse tempo, e eles começam a desprezar a geração anterior. Eles começam a achar que eles carregam algo de fato bom, algo revolucionário, algo surreal. Teve um dia que num retiro nosso, um culto, não lembro o que foi, estava um mover assim, e as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, e no final do culto, os bem jovenzinhos diziam assim: o que foi isso? Isso é avivamento. Os mais velhos dizendo assim: nossa, eu vi isso há 20 anos, que bom que estou vendo de novo. Não era novo para os mais velhos, mas para aquela geraçãozinha nova, era incrível. Então assim, é legal ver a geração nova empolgada. O problema é que alguns dessa geração olham para trás e desprezam. Acham que estão vivendo algo novo, quando na verdade só estão vivendo de maneira nova a mesma coisa que já aconteceu. E meu aviso aqui aos jovens dessa casa, eu tenho certeza que alguns jovens, que hoje são bem novinhos nessa casa, vão ser grandes homens e mulheres de Deus no futuro. Mas o aviso que eu deixo a vocês: eu sou um pastor jovem, e o pastor João me conhece, o quanto eu honro a geração anterior, o quanto eu honro os pastores do passado. Eu vejo que alguns até têm escolhas que eu não teria, mesmo assim eu os honro, não tenho nada a ver com as escolhas deles, eu os honro, porque eles abriram portas, eles me levaram até a porta da promessa. E o interessante é que Deus é assim. Deus diz: Josué, estou te levantando, você é o cara. Moisés morreu, mas eu só vou te dar porque eu prometi para Moisés. Deus é um Deus que muda a geração, mas Ele honra a anterior. E se nós, House Floripa, queremos ir para outro nível, nós precisamos sempre ter um coração que honra aquilo que Deus já fez, mas deseja aquilo que Ele ainda fará. Amém? Uma nova geração, então, junto com Josué, sobe de nível. Josué assume, e algumas coisas são muito interessantes que acontecem. Eu imagino, queridos, aquela geração que viu Moisés, quando Josué chega e fala: ei, moçada, Deus me pediu para conduzir vocês. Aquela geração anterior dizendo assim: mas o mar vai se abrir com você? O maná vai cair do céu com você? Vai ter coluna de fogo nos guiando à noite? Vai ter nuvem nos cobrindo do sol? Eu, se fosse Josué, né? Agora é fácil ler a história de Josué, talvez eu daria uma resposta assim: acho que não vai ter mar se abrindo, acho que não vai ter coluna de fogo, mas eu tenho certeza que vai ter coisa nova. A Bíblia nos mostra que Josué não viu nada disso, mas Josué viu um rio parar para ele passar. Josué viu uma cidade fortificada de muros, da qual era impossível se adentrar. Eles darem 7 voltas em obediência a Deus. E na 7ª volta, em obediência, diga comigo, obediência, eles dão um brado e viram muros caindo. Não por causa do brado, mas por causa da obediência. E aí eles viram a muralha caindo. E lembra que alguns da geração anterior que não entraram na terra falaram: aquela terra tem gigantes. Queridos, de repente eles começam a vencer inimigos que nunca foram vencidos antes. Uma igreja e uma nova geração que está entrando num outro nível, ela derruba muralhas que nunca caíram, ela vence gigantes que nunca foram vencidos. E isso é o que Deus está chamando a House Floripa para viver nessa cidade. Um dia eu estava com um grupo de pastores de Joinville, falando sobre o estado, e alguém falou sobre Florianópolis. E falaram assim: como pode Florianópolis e região metropolitana ser tão grande, tão abençoado, tão linda, e não ter tantas, claro que tem, igrejas grandes. Por exemplo, Joinville, igreja acima de 1000 pessoas, deve ter umas 6, 7. Do tamanho da nossa, até 1000, tem dezenas. Muitas igrejas, muitos pastores conhecidos em Joinville. E Joinville não deveria ter tanta expressão comparado aqui. E aí alguém falou isso. E hoje, quando estava preparando essa palavra, aliás, essa semana,
Eu lembrei dessa frase numa reunião. Naquela hora Deus falou assim: mas eu estou fazendo coisa nova. Gigantes que não foram vencidos até essa geração vão ser vencidos por essa geração. Muralhas dessa cidade que algumas igrejas não conseguiram passar, essa geração vai passar. O que essa geração precisa é crer. O que essa geração precisa saber: o mesmo Deus que foi com Moisés é comigo. Da mesma forma que o mar se abriu para Moisés, não vai ser mar que vai se abrir para mim, vai ser outras coisas, mas o que importa é que ele vai passar junto comigo. Você consegue crer nisso? Eu quero chamar os músicos aqui, eu quero ir para o último texto. Mas antes disso, eu quero que você fale assim comigo: chegou a hora da house subir de nível. Agora diga com fé: chegou a hora da house subir de nível. Levante uma das suas mãos e diga assim: chegou a hora da minha família subir de nível. Chegou a hora do meu ministério subir de nível. Chegou a hora e eu vou subir de nível. Queridos, eu não sei o que você conquistou em 2021. Eu acredito que essa igreja conquistou muitas coisas, inclusive uma nova identidade. Eu estava aqui no dia, muito lindo, vocês estão de parabéns. Eu não sei o que você conquistou no seu trabalho, na sua família, nos últimos anos. Mas eu sei que nesse começo de ano você precisa se atualizar no mundo espiritual e ouvir o que Deus tem para a sua próxima versão de você mesmo. Sabe quando o celular é atualizado? Diga assim: nessa noite eu quero uma atualização da melhor versão de mim mesmo. Vou te dar uma dica sobre esse novo tempo na sua vida. Um segredo fundamental. Em Salmos 92 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Há um lugar que a gente cresce constantemente. Esse lugar é na casa de Deus. Você precisa plantar as suas raízes na casa de Deus. É onde em alguns momentos você vai ouvir atualizações proféticas acerca de você mesmo. E eu quero ler então o texto final que está em Mateus, se puder pôr ali, 17, versículo 1 em diante, na versão NVI. Mateus 17. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Até aqui por enquanto. A Bíblia diz: os discípulos saíram do reino das trevas e vêm para o reino da luz. No reino do Filho amado, eles veem milagres, eles andam com Jesus, eles aprendem sobre Jesus, eles estão o tempo todo com Jesus. De repente Jesus olha aqueles mais dedicados ou mais próximos dele e ele diz assim: moçadinha, Pedro, Tiago, João, venham comigo, eu vou mostrar para vocês o next level, eu vou mostrar para vocês um outro nível. E a Bíblia diz que eles sobem um monte alto. Ano passado, retrasado, nós estivemos em Israel. E o guia mostrou onde seria o suposto Monte da Transfiguração. É uma planície muito grande perto do Vale do Armagedon. E de repente tem um monte. Queridos, não era assim, ó, vamos ali na esquina. Era subir um monte. E Jesus fala: vamos subir. Eu tenho um next level, um próximo nível para revelar a vocês. Aí algo me chama a atenção. Eles sobem. Naquele momento apareceram diante deles Moisés e Elias. Imagine para um judeu. Antes de Jesus, quem era o mais importante para o judeu? Moisés. E quem era o profeta espetacular para o povo judeu? Elias. E de repente, eles olham no monte e veem Moisés, Elias e Jesus com o corpo transfigurado. Eu acho que eu e você teria a mesma atitude de Pedro. A Bíblia diz que quando eles veem isso, então Pedro disse a Jesus: Senhor,
estarmos aqui. Ele olha e diz: que incrível estarmos aqui. Se quiseres, pode deixar comigo, eu sou da área de serviço. Eu farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Eu, Tiago e João, ficamos lá de fora. Mas por favor, fica aqui, Jesus. Esse nível é incrível, esse nível é demais, eu me contento nesse nível. Mas a Bíblia ela é incrível e diz assim: se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, para Moisés, para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, Jesus deu nem bola nele. Em outras palavras, não pare nesse nível. Pedro ainda não acabou. Você vai ver, Pedro. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem desce e se ouve uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Se você viu Elias, se você viu Moisés, se você viu Jesus e achou que estava bom, que tal ouvir Deus Pai falando? Que tal ouvir algo superior? Que tal ouvir um outro nível? E aí a Bíblia diz que Pedro, ele cai com o rosto em terra e diz: não aguento o próximo nível, eu não aguento. E quando ele levanta a cabeça, queridos, ele só vê Jesus. E aí Jesus fala: calma, filhozinho, tem muito mais para a sua vida. Calma, Pedro, não pare nesse nível, Pedro. E aí a Bíblia diz que eles descem do monte. E aí depois disso, imagine a cabeça de Pedro: mas estava bom lá, para que descer? Queridos, há cultos, há momentos na presença de Deus que são tão incríveis que a gente não quer que acabe nunca. Mas o que o Senhor nos diz: calma aí, desce, volta lá embaixo onde estão as pessoas. Mas isso não significa que não haverá um next level, que não haverá um outro nível. Olha só, na percepção de Pedro, aquela experiência estava bom. Sabe por quê? Porque Pedro só consegue ver com os olhos limitados. Agora, na mente de Jesus, ele via Pedro no futuro. E aquele Pedro que se construísse tendas seria um eterno espectador. No futuro, ele se torna o maior pregador. Ele prega em Atos dos Apóstolos, depois do Pentecostes, 3.000 almas se convertem. Eu te pergunto, se Pedro parasse naquele nível, não seria através dele que aconteceria aquilo. Se Pedro parasse lá, ele não teria o next level que tinha adiante. Se Pedro parasse lá, eu não lembro se isso foi antes ou depois, mas ele talvez não andaria sobre as águas. Se Pedro parasse lá, ele seria um eterno construtor de cabanas. Mas porque Pedro não parou lá, ele se tornou um grande apóstolo. Ele se tornou um grande avivalista. Pedro achava que lá estava bom, mas Jesus estava querendo dizer: Pedro, desce, porque no futuro não vai ser eu transfigurando, mas vai ser a tua sombra curando os enfermos. E no futuro Pedro desce e a sombra dele começa a curar os enfermos. Você consegue ver um next level na vida de Pedro? Você consegue ver um next level na sua vida? Eu quero que você se coloque em pé nessa hora. Eu quero que você comece a tirar os teus olhos das experiências do passado. Você precisa honrar o que Deus fez, honrar as pessoas que liberaram algo sobre a sua vida. Mas você precisa entrar no next level. Você precisa entrar no próximo nível. Você não pode parar e dizer: eu vou fazer minhas tendas aqui, porque até aqui está bom. O Senhor te diz: próximo nível. E você precisa entrar nesse nível. Você precisa entrar nesse nível. E nessa hora eu quero que você feche os teus olhos e comece por fé a visualizar esse outro nível. Se você quiser, no seu lugar, comece a fazer como se estivesse andando para um outro nível. Comece a marchar para um outro nível. Comece a dizer: eu não vou ficar parado, eu não vou parar, eu não vou fazer minha tenda aqui. Há um outro nível e eu quero entrar nesse nível. Pai, em nome do Senhor Jesus, oh Deus, eu oro, Pai, que toda essa casa e cada um desses irmãos sejam desancorados do nível que estavam. Comece a sair do nível que você estava a um outro nível para você. Oh, Espírito Santo, não apenas administre as suas conquistas, mas tem muito mais para você conquistar. Tem muito mais para você conquistar. Pedro disse: se quiseres eu faço 3 tendas. Alguém aqui talvez chegou nesse culto
Ou começou esse ano pensando: ah, se eu só manter o que eu já tenho, 2021 já vai estar bom. Eu estou aqui para desmanchar o seu plano de construir barraquinhas e te dizer: tem muito mais para você em 2021. Tem algo muito maior em 2021. Eu estou aqui para te impulsionar para algo maior. Você não pode mais ficar parado a um outro nível na sua vida. Entre nesse nível. Entre nesse nível em nome do Senhor Jesus. Algo novo está surgindo. Algo novo está fazendo. Algo novo está surgindo. Algo novo está nascendo. Em nome de Jesus, algo novo está surgindo. Algo novo está nascendo. Está nascendo. Algo novo está surgindo. Algo novo está nascendo. Algo novo está surgindo. Algo novo está nascendo. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Eis que algo novo. Eis que algo novo. Eis que algo novo está nascendo. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já se foram. Eis que algo novo. Eis que algo novo. Algo novo está surgindo. Algo novo está nascendo. Algo novo está surgindo. Algo novo está nascendo. Tem algo no meu coração sobre essa casa. Eu tive a impressão de ver como se fosse um poço aqui. E esse poço começando a jorrar águas. E eu perguntei: Senhor, o que é isso? Quando eu vi isso, falei: o que é isso? Na minha mente veio a palavra apostólico profético. O Senhor trouxe no meu coração que há um poço apostólico e profético que está começando a romper nessa casa. Vocês viverão noites proféticas. Vocês vão se mover como uma igreja apostólica. Há algo caindo sobre uma nova geração aqui. Essa geração são todos que estão aqui vivos. Não é sobre as criancinhas, não é sobre os jovens, é sobre todos aqueles que estão aqui. Um poço apostólico e profético. Você precisa beber desse poço. Você precisa liberar esse poço sobre essa cidade. São José, Florianópolis precisa saber: há uma casa apostólica e profética. Há uma casa de cura e de restauração. Há uma casa que não vai machucar você, que não vai te ofender, que não vai te manipular. Há uma casa segundo o coração de Deus, que está jorrando uma água viva nesse lugar. Eu quero que você levante suas mãos e vamos declarar isso sobre essa casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos uma fonte apostólica e profética. Algo vai começar a jorrar dessa casa. Pessoas vão vir lá da ilha, lá de Biguaçu, de vários lugares, porque vão ouvir falar que há uma fonte jorrando nessa cidade.
As pessoas que o Senhor limitou, que serão a colheita dessa igreja, eu declaro eles vindo para o celeiro. Eu declaro eles vindo para essa casa. Filhos encontrando uma família espiritual. Que os filhos venham, que os filhos encontrem essa casa. Pai, eu declaro profeticamente que essa fonte jorre. Eu declaro, Pai, nas reuniões, nas células, um ambiente profético de visitação do Senhor se estabelecendo. Nos cultos, Pai, uma atmosfera profética e apostólica tomando conta do ambiente. Uma igreja com um DNA conquistador, um DNA de avanço, de conquista, em o nome do Senhor Jesus. Tem pessoas dessa cidade que amam a Jesus, estão desigrejados por frustração com igrejas. Eu não conheço como são as igrejas aqui, igrejas do passado. Pessoas que já entregaram a vida em outros ministérios, já até serviram em outros ministérios. Nas próximas semanas, alguns vão encontrar a sua house, vão encontrar a sua família aqui. São filhos amados de Deus, que estão em dúvida: será que eu me lanço numa igreja nova? Será que eu me lanço num ministério novo? Qual será a motivação desse ministério? Mas ao chegarem aqui, eles não vão se deparar com pessoas e um ministério humano, mas vão se deparar com um ambiente profético, uma fonte profética, e eles vão beber daquilo que as suas almas anseiam, que é a presença de Deus. Eu oro, Pai, que essas palavras se cumpram. Eu oro, Pai, declarando que assim será pelo poder do nome de Jesus. Eu oro, Pai, que o Senhor estabeleça essa casa noite de maneira profética e por fé. Todos saem do nível que estavam e avançam para um próximo nível no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, se você recebe, diga amém.